ser comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Esta manhã de domingo, como sempre, estamos juntos, ligados aqui pelo Facebook, agradecendo a Deus esta oportunidade de estarmos juntos, de podermos nos conectar e falar das coisas de Deus e aprendermos com a sua palavra. Por isso, hoje, nesse domingo da ressurreição, nesse domingo de Páscoa, você e eu, todos nós, vamos dar um pause na nossa caminhada pelo deserto e vamos hoje falar sobre um especial. Hoje nós vamos tratar sobre a Páscoa. Mas eu vou falar com você sobre uma Páscoa diferente, uma Páscoa que muita gente ainda não conhece. Uma Páscoa que foi estabelecida e instituída pelo próprio Deus. Nós não vamos falar da Páscoa dos coelhinhos, dos ovos de chocolate, dos ovos de Páscoa. Não, nós vamos falar de uma Páscoa diferente. Uma Páscoa muito mais emocionante, muito mais interessante do que a Páscoa que nós vemos hoje no dia a dia. Por isso, eu quero que você preste muita atenção, porque eu separei esse estudo, um estudo especial para vocês que me acompanham, para vocês que me seguem. Esse estudo deve ficar gravado, não só no Facebook, mas a partir da próxima terça-feira também está disponível no YouTube, na plataforma YouTube da igreja. E que, se você tiver alguma dúvida com relação à Páscoa, você vai poder acessar. E vai poder saber, não só conhecer, mas principalmente ensinar e explicar para as pessoas de uma forma muito clara o que significa a verdadeira Páscoa, tá bom? Então hoje nós vamos fazer um estudo especial sobre Páscoa, aproveitando o domingo da ressurreição, comemorado por toda a comunidade cristã. E então eu quero convidar você a mergulhar naquele dia em que Deus libertou o povo do Egito. E nós já vimos isso já alguns meses atrás. Mas não tratamos sobre o tema Páscoa. Tratamos sobre somente a libertação do povo. E hoje eu quero ensinar a você o verdadeiro significado da Páscoa. Você nunca mais vai esquecer, tá bom? Então, vamos dar um pause na nossa série do livro de Êxodo e vamos estudar hoje um especial, uma temática especial, que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Amém? Então, queridos, pega a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia diante do seu computador, diante do seu celular, do seu tablet. Convida as pessoas que estão com você aí em casa, porque hoje é um especial lindo e muito esclarecedor. Eu tenho convicção de que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, tá bom? Uma alegria, irmão Paulo, Diana, Thompson, Neuza, Rosângela, Rejane, quem mais aqui? Tanta gente por aqui, Jonas, Marcone, muita gente bacana aqui. Deus abençoe, feliz com todos vocês. Ellen, Sindá, Júlia, Portugal antenado, meu líder Wagner. Júlia, um abraço para você e para o Márcio também. Stephanie, Aldenise, minha querida, meu Deus, então hoje de fato é especial, hoje a aula é especial. Denise está com a gente. Quero seus comentários também, viu, Denise? Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá então? Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Nessa oração eu quero
eu quero pedir a você que interceda pela igreja, pelo culto hoje à tarde. Hoje nós temos um culto diferente, é o culto de Páscoa, e o culto vai ser às 14h30, às 2h30, vai começar até às 4 horas, até às 4h30. Esse horário é um horário que foi estabelecido, o pastor estabeleceu esse horário em função do cumprimento do decreto governamental daqui do nosso governador, Paulo Câmara, que nós não poderíamos abrir à noite, não é? Me parece que até tem mudado isso por aí um pouquinho, mas só para a semana que a gente vai ver. Mas hoje, nesse especial de Domingo de Páscoa, o culto vai ser a partir das 14h30. Então, vamos orar para que hoje seja um culto abençoado e as pessoas possam se organizar, se preparar para estar lá, para assistir esse domingo especial, tá bom? Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é um Deus que salva hoje através da fé. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre, e está agora neste momento à tua destra sentado, intercedendo pelos seus filhos que aqui estão, por nós que aqui estamos, meu Deus, fazendo este momento de confraternização da tua palavra, este momento de crescimento, de estudo da tua santa palavra. Rogamos ao teu Espírito Santo que nos foi enviado quando Jesus foi assunto ao céu e nos deixou o Consolador para nos fazer lembrar de todas as coisas que ele tinha falado. Pedimos ao Espírito Santo que visite cada um que está participando desta live, aonde quer que esteja, aonde chegue a minha voz, aonde chegue a nossa imagem, que chegue a tua bênção do conhecimento, da sabedoria. Abre os corações, abre as mentes para compreender a tua palavra. Meu Deus, nós não seguimos tradições, nós não seguimos ritos, rituais, nós seguimos a tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Por isso, neste momento, nós te pedimos, visita cada mente, cada coração, cada pessoa, seja ela abençoada aí na sua casa, aonde ela estiver. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão em estado de enfermidade, que a tua mão, Senhor, de cura toque essas pessoas. Visita o culto hoje à tarde, meu Deus, abençoa, traz o teu povo para assistir a tua palavra, para ouvir a tua mensagem. Nós te oramos que esta manhã seja uma manhã abençoada de crescimento na presença tua, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem. Dora, Lana, minha cunhada, é um prazer enorme ter você aqui, viu? A paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. O Senhor vai falar também ao teu coração hoje. Te prepara. Muito bem. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos, Rosângela, a lista daquelas pessoas que têm nos acompanhado, e eu quero agradecer, quero fazer menção delas. É um prazer tê-las aqui com a gente. Elas têm nos acompanhado a cada domingo às 9h30, quando nos encontramos aqui no Facebook para estudarmos a palavra de Deus. Então, me deixe fazer aqui uma pequena menção dessas pessoas, é coisa rápida, mas você aí agradece juntamente comigo. Eu quero agradecer. Olha, primeiramente, irmã Gesilda, que graças a Deus está melhor, né, Gesilda? Deus abençoe. Walter Glace e Rosinete, lá de Fortaleza, meu evangelista. Olha só. Nós queremos também agradecer publicamente, fazer menção da bênção que Deus nos concedeu, retirando o segundo filho do Osmar lá do hospital, está de alta já, essa hora já deve estar em casa já, graças a Deus, com a sua mamãe, com a sua irmãzinha. Que Deus abençoe, fortaleça, meu Deus, a saúde dessa família, e em breve está viajando novamente para Porto Velho e vai na paz do Senhor. O Senhor te acompanhe. Nilda, seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Dr. Marcos Barbosa, nosso médico familiar.
nosso querido primo Marcos, doutor Joaquim Neves, nosso dentista, doutora Maria Bethânia, nossa psicóloga, Leandro, lá do Rio de Janeiro. Leandro, você é muito querido, viu? Está aqui no coração. Minhas primas lá do Rio de Janeiro, Neide Mendes, Midian e Juliana, estão lá no Rio, cidade maravilhosa. Márcio e Júlia em Portugal, que já estão aí, tá bom? Já falou. Meu amigo Marconi, lá da Califórnia, antes mesmo de começar a escola, nós já estávamos conversando pelo Messenger, que ele já estava de pé. Ivanice Tureta, seja bem-vinda, um grande abraço. Márcio e Júlia, Cacilda e Marcos também estão lá em Portugal. Adriano, meu amigo, é o homem da segurança, nosso querido. Oração pelo seu filho, né? Vamos orar sim, meu irmão, por aquele rapaz. Deus vai trazer aquilo que ele necessita. A Mariana lá na Suécia, Charles e Jô, meus amigos queridos, lá na Suíça. Olha só, Massaro no Japão. Eliane e Daniela lá em São Paulo, minha família, minha irmãzinha querida. Eric e Tati lá na Bahia, vocês são queridos. A Bispa Lili, minha querida cunhada. Lana já está conosco aqui participando. Luciana e Aurinete, meus cunhados também. Deus abençoe vocês, viu? Ivanilda, seja bem-vinda. Diana, Campina Grande, Paraíba, como é que vai? Cidade maravilhosa. Marcilene e Arthur, meus primos lá de Olinda. Carlos e Carla Ivo, meu Deus, como amo esse casal. Todos da família Candelária que têm nos acompanhado, meus primos Lula e Nádia lá no Arruda, Barbosa, Lurdinha, meu tio, Diná e Figueiredo, cadê vocês aqui? Eu quero vocês aqui, Diná. Adriano da Fox, já falei, muito bem, tá bom, então já falei de quase todo mundo. Ademilde, abraço querida, no coração. Vamos então ao estudo. Deus vai falar o teu coração. Irmãos, eu tenho algo tão precioso para vocês hoje. O que eu vou falar para vocês, eu tenho plena convicção, Rosângela, que você não deve ter ouvido em nenhum outro lugar. Deus tem nos trazido algumas revelações de alguns temas importantes, como o tema de hoje, por exemplo, sobre Páscoa. Você já deve ter ouvido falar muito sobre Páscoa, enfim, em todos os anos, nesse período, a comunidade cristã, seja ela evangélica, católica, enfim, todas as outras param para fazer a Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Ressurreição, e aí você escuta sobre os ovos de Páscoa, o coelhinho e tal, e sobre tudo isso. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Hoje eu tenho um assunto que vai muito além dessa informação que você tem recebido a cada ano. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 5, e os versículos 7 e 8. Abre aí. Para você me acompanhar, eu vou ler para você e você me acompanha aí na sua versão. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Vânia, Deus abençoe, querida. Vânia aniversariou, né, esses dias. Cadê minha amiga Marilene? Marilene também aniversariou essa semana. Mas as mulheres já devem ter dado. Ô, Paulinho, mão de pilão, Deus abençoe você, meu amado. Muito bem, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. Vamos lá. Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estais sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Eu quero que você repita aí comigo, como se você estivesse presente aqui na sala de aula. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado.
celebremos a festa. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Celebremos a festa. Queridos, neste fim de semana de Páscoa, eu quero trazer para você uma palavra de instrução a respeito de como celebramos essa festa. Quando falamos em Páscoa, nosso primeiro olhar cristão nos leva ao livro de Êxodo, no capítulo 12, para ver qual projeção e figura que tudo aquilo que aconteceu ali tem para os nossos dias do Novo Testamento, da nova aliança e a forma como nós celebramos essa festa. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a maneira como celebramos esta festa não é uma extensão da prática dos judeus. Aliás, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele aproveita justamente o momento da celebração da Páscoa e ele destaca esses dois elementos como algo que, a partir de então, nós deveríamos dar uma atenção especial: o pão e o vinho. Irmãos, nós não seguimos um ritual dos judeus. Um povo que a sua história, ela está descrita nas Escrituras e nós a conhecemos muito bem, não é? Embora muitos ensinadores dos nossos dias estejam tentando fazer com que a gente acredite que as nossas raízes são judaicas, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. E desde o início, quando Deus falou com Abraão, Deus falou a respeito de duas linhagens. Deus dizia para Abraão que a sua descendência, ela seria como a areia do mar. Nós cremos que é uma linhagem terrena. Mas Deus também disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Nós cremos numa linhagem espiritual. A Bíblia diz que os que são filhos da fé são filhos de Abraão. E tem havido muito erro, muita gente tentando trazer uma carga judaizante sobre a igreja, e que eu particularmente não concordo. Nós não concordamos, né? Outro dia, um ensinante de renome em nosso meio, dizendo que somos a oliveira brava que foi enxertado na oliveira natural. E a pessoa ali, usando esse argumento lá de Romanos, dizia que, na verdade, nós fomos enxertados numa árvore que a Bíblia usa como figura de linguagem, né? Ela usa como figura de linguagem, que é a oliveira, que é a nação de Israel, dizia ele. Então, nós somos enxertados em práticas e costumes deles também. Como sendo alguém com muito mais conhecimento do que eu, e assim eu considero, eu então fiz uso do meu direito de liberdade de pensamento. Eu não concordo, porque a Bíblia diz que Israel foi removido da oliveira e nós, gentios, fomos enxertados no lugar. Então o que Paulo está dizendo lá em Romanos é que, assim como nós somos enxertados, eles, Israel, foi um ramo quebrado. Eles não são a oliveira é o reino de Deus. E porque eles rejeitaram a Deus, porque eles rejeitaram aquilo que Deus tinha, eles foram arrancados, eles foram tirados, né? Paulo diz: porque cremos, nós somos colocados. Se eles crerem, também vão ser restaurados, né? Mas eles não são a oliveira. Assim como nós, eles também são parte da oliveira. Muito bem. Dito isto, querido, nós acreditamos que não temos que seguir o modelo da Páscoa como era feito. Também não seguimos uma herança, nem um legado romano. Para nós,
neste fim de semana, para nós, não é necessariamente o melhor que os outros, embora seja um bom tempo para avaliar as verdades. O que Paulo está dizendo aqui, onde nós lemos, é que a maneira como celebramos a festa, diz ele no versículo 8, que nós lemos: celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia, nem da corrupção. E diz mais: mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Veja bem, a festa de Páscoa era seguida de 7 dias de uma outra festa, como extensão dessa primeira, chamada a festa dos pães ázimos. Durante 7 dias era proibido ter o fermento dentro de casa. Não era apenas proibido usar o fermento, mas ter o fermento dentro de casa. Ele faz uma aplicação espiritual do fermento como a figura da malícia, da corrupção e do pecado. E ele diz que na nossa vida hoje, nós temos que celebrar a festa. Como? Nós temos que celebrar a festa, mas como temos que celebrar essa festa? Tirando o fermento da malícia, do pecado e da corrupção. E vamos celebrar os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, a aplicação da celebração dessa festa, ela é toda espiritual. Ela não se resume mais a um fim de semana por ano. Somente naquele período, né, de abril, como estamos celebrando, como celebram isso hoje. Porque nós entendemos que essa festa deve ser celebrada continuamente. Continuamente. Ela diz respeito a um padrão de vida, a um estilo de vida, a uma maneira de viver e de se conduzir perante Deus e perante os homens. Agora, eu acredito que de tempos em tempos nós precisamos ser ministrados em alguma coisa. Não apenas com o propósito de aprender. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e você não precisa abrir, é só como ilustração, Pedro diz o seguinte, no versículo 9 ao 12, ele diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele está falando aqui de uma cegueira não natural. Ele está falando de uma cegueira que tem a ver com a vida espiritual. Ele fala de alguém que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Em outras palavras, perdeu a consciência que ele já sabia que aconteceu. O versículo 10 diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Olha só, Jocinho, esse é o capítulo 10 da primeira carta de Pedro. Olha só: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos querem ter essa entrada concedida no céu? Dá um amém aí, por favor, em nome de Jesus. Versículo 12: por isso, não deixarei de exortar-vos, ou seja, de lembrar-vos, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais, e estáis confirmado na presente verdade. Então, ele não diz ensinar de novo, mas ele diz lembrar-vos. Por quê? Porque mesmo que saibam, mesmo que saibais acerca disto, minha missão, disse Pedro, é lembrar vocês das primeiras coisas, despertar a memória de vocês. Por quê? Porque não podemos perder a consciência espiritual de verdades que já nos foram ensinadas. Não é isso, Castilho? É Dilton, meu irmão.
Muitas coisas passam a ser rotinas, parte do esquema diário, do automatismo. E em relação à celebração da Páscoa, meus queridos, nós podemos nunca permitir, não podemos permitir nunca isso, que nós entremos no automatismo, no pragmatismo. Não, nós não podemos. Não podemos pensar nisso apenas uma vez por ano. Esta reflexão, ela tem que ser contínua em nossa vida. Muitos, mesmo no meio cristão, estão dando um enfoque completamente diferente. Alguns celebram com tanta alegria a questão dos ovos de Páscoa, ovos de chocolate, coelhinhos da Páscoa, ovos juntos. Irmãos, coelho e ovos são heranças e valores de cultos pagãos. Eles entendiam, os antigos entendiam que tanto o coelho, que produzia filhote aos montes, e o ovo, eram figuras que representavam não somente a vida, mas também a fertilidade. E usavam isto em homenagem aos deuses da fertilidade. E nós permitimos com o passar do tempo que o sincretismo religioso se misturasse isso tudo, e nós deixamos que muitas vezes essas histórias entrem até para brincar com os nossos filhos, e com isto estamos levando eles para longe e distante de uma verdade que deveria ser ministrada, que deveria estar sendo ministrada aos nossos filhos. Quando Deus instituiu a Páscoa como uma festa memorial, Deus disse o seguinte: eu quero que isto seja para que as próximas gerações sejam conscientes do que eu fiz em favor de vocês. Presta atenção, irmãos. Presta atenção às palavras de Deus. É o próprio Deus falando. Ele diz: eu instituí a Páscoa como uma festa memorial. O próprio Deus falando para Israel. E Deus disse: eu quero que isto seja para que as próximas gerações sejam conscientes do que eu fiz em favor de vocês. Então, esta manhã, espero que Deus nos acorde para estas verdades espirituais tão profundas do que significa a verdadeira Páscoa. Olha, irmãos, em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1, a Bíblia diz que a lei, ela não tem a imagem exata das coisas, e sim, ela é a sombra de bens vindouro. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que tudo o que aconteceu a Israel foi para o nosso exemplo. Foi para exemplo nosso. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda essa história de Israel ali no Antigo Testamento, ela não está ali apenas para a gente ter registro histórico da cronologia da vida de um povo, mas nós temos lições, figuras. Quando João Batista encontra Jesus, ele aponta o dedo para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto que nós lemos aqui agora, em 1 Coríntios, Paulo se refere a Jesus como sendo o quê? A nossa Páscoa. Ou seja, Jesus, a nossa Páscoa. Essa palavra, queridos, Páscoa, ou Pessah, no original, ela significa passagem. Fala do momento em que toda a nação de Israel, ela passa a se tornar o povo de Deus, uma nação livre, para se tornar aquilo que o apóstolo Pedro, lá na frente, ele se referindo a este povo como nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando isso acontece com eles, existe toda uma carga de figuras que acredito que nós também precisamos entender. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Êxodo 12. Êxodo 12, deixe ela aberta. Eu não vou falar para vocês detalhes de como a Páscoa era celebrada. Aliás, até porque você já sabe, já estudou comigo.
Você pode aprender mais sobre isso assistindo às aulas da escola bíblica lá, que está lá no YouTube, você pode acessar. Mas eu quero falar para você de Jesus como nossa Páscoa. Jesus como a nossa Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o 14. Marcos Castilho, participando da escola, dando sua informação. Muito bem, Castilho. Isso mesmo. Versículos 1 até o 14 diz assim, eu vou ler para você, botei aqui na tela já. E falou o Senhor a Moisés e a Arão da terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Isso, obrigado, Sindá. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, cada um fará de acordo com a sua capacidade, a sua família. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e nas vegas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comerão dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça e os seus pés, e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Porém, o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que no Antigo Testamento Deus chamou de estatuto perpétuo, essas práticas que não se interromperiam por toda a vida durante a vida de Israel, durante a vida do povo. Ou seja, eram estatutos eternos. Mas nós precisamos entender a maneira como a Bíblia fala essas questões de estatuto perpétuo. Por exemplo, Deus declarou que a oferta de incenso era estatuto perpétuo. Mas desde o ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que o general romano Tito destruiu Jerusalém, as práticas e os rituais dos sacerdotes levíticos no templo, e a oferta de incenso deixou de ser apresentada. Mas no Novo Testamento se refere no livro de Apocalipse, tanto no capítulo 5 como no 8, que as orações dos santos são como oferta de incenso. Ou seja, ela continua sendo entregue hoje, mas em outro formato, né? Deus deu uma ordem clara na antiga aliança a respeito da circuncisão. No Novo Testamento vemos Paulo escrevendo, dizendo que judeu não é o que é na carne exteriormente, mas o que é no coração. E ele diz que a circuncisão também, ela acontece dentro, acontece no coração. Então, não são práticas que nós seguimos de forma literal. O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento explica o Antigo Testamento.
né? Jesus citou muitas vezes o Antigo Testamento e usou as figuras do Antigo Testamento para nos ensinar princípios que nós vamos viver hoje. Entendeu, irmão? Nós não celebramos a festa hoje de forma literal, mas nós celebramos dentro de um simbolismo, e algumas coisas aqui elas são interessantes. Por exemplo, no versículo 13, Deus diz o seguinte: o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Será por sinal na casa em que estiverdes, ou seja, na noite que celebram a primeira Páscoa, que foi a noite que eles foram libertos da escravidão do Egito, Deus deixou muito claro, que o sangue daquele animal que seria sacrificado e assado para alimentar toda a família, o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. E Deus disse, quando o anjo da morte, o anjo exterminador passar, Deus diz: eu vou defender a casa onde houver o sangue. Irmãos, é claro que o sangue de um animal, queridos, não tem o poder de proteger e nem guardar ninguém. Deus diz: o sangue vos será por sinal. Vos será por sinal, simbolismo, mostrando mostrando com esta expressão, por sinal, que aquilo era um ato que profético. E nós precisamos entender, irmãos, que quando falamos de Cristo, nossa Páscoa, precisamos entender o valor do sangue de Jesus na vida cristã. Precisamos entender por que em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. Em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O que há de tão forte por trás do sangue? O que é que há de tão forte por trás do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz? Queridos, o sangue é a moeda de redenção. Preste atenção, porque Deus vai esclarecer a você coisas profundas. O sangue, queridos, é a moeda de redenção. Redenção é uma lei que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Isto para eles era algo não só espiritual, era algo do dia a dia, como é para nós hoje espiritual. Para eles faziam isso no dia a dia, eles entendiam, isso fazia parte das leis civis. Por exemplo, quando alguém se comprometia com uma dívida tão grande que não podia pagar, a lei dizia que ele seria levado como escravo por conta dessa dívida. Ele tinha 3 possibilidades de sair dessa escravidão. 3 possibilidades de sair da escravidão. Primeiro, se fosse um judeu escravizante, que escravizou outro judeu, ele trabalharia 6 anos. E no 7º, ele seria livre. A outra possibilidade era o ano do jubileu, que se repetia a cada 50 anos. Ele seria livre. Mas uma dessas possibilidades era a redenção. Todas essas figuras são muito interessantes em relação às verdades bíblicas. Veja bem, a redenção era o seguinte: quando um parente próximo se levantasse para pagar essa dívida que você não pôde pagar, que te levou à escravidão, no momento em que ele pagasse a dívida, você deixava de estar debaixo do senhorio daquele credor e você mudava de dono até o ano do jubileu. Mas Deus só permitia que o parente mais próximo fizesse isso. Por quê? Porque a ideia de Deus era, porque sendo um parente, sendo um credor da família, ele iria usar de misericórdia com aquele que não podia pagar as dívidas. E nós usamos para esta figura que Deus usou, e a Bíblia diz lá no Salmo 49, que ninguém jamais poderia dar a Deus o resgate, a redenção pela vida do seu irmão, porque a redenção da sua alma era caríssima, ninguém podia pagar. E o que é que Jesus fez? Quando ele morre na cruz e derrama o seu sangue, Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que desde a velha aliança Deus estabeleceu o princípio que o homem não comeria sangue ao se alimentar dos animais.
Deus dizia: no sangue está a vida. Tanto que homens como animais, se sangrar ou perder o seu sangue em uma quantidade grande, ele perde a vida. E Deus trabalhava nesse princípio, que o sangue simbolizava a vida. Quando Jesus derramou o seu sangue por nós, no sacrifício da cruz, ele, na verdade, estava entregando a sua vida. Por isso o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro ou prata que fostes resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro sem defeitos, morto na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. Aleluia! O sangue de Jesus, queridos, foi a moeda de pagamento do Antigo Testamento. Colossenses 2:14, por exemplo, diz o seguinte: o escrito de dívida que havia contra nós, Deus arrancou e pregou na cruz. A obra de Jesus na cruz era o pagamento de uma dívida de pecado que iniciou lá no Éden, quando Adão pecou. Então, qual é a figura da Páscoa? Assim como Israel estava na condição de escravidão do Egito, debaixo da tirania de Faraó, a Bíblia diz que nós também estávamos debaixo da escravidão de Satanás, antes de sermos libertos por Jesus. Colossenses 1:13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! A nossa Páscoa, queridos, é também a celebração da libertação da nossa escravidão espiritual. Há uma figura em tudo isso, e precisamos entender aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Quando ele morreu na cruz, ele não estava apenas perdoando os pecados. A Bíblia diz que ele remove o escrito de dívida e prega na cruz num ato de redenção. Ele nos libertou de uma dívida que jamais, em tempo algum, poderíamos pagar. Essa é a razão pela qual Jesus precisou se fazer homem. Deus precisou encarnar, porque somente um semelhante, um parente próximo, poderia pagar a dívida. E sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós precisamos entender o valor desse sangue, porque em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, diz que, falando dos cristãos em relação ao diabo, ele diz o seguinte: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, irmãos, eu lamento dizer muitas vezes que alguns cristãos hoje têm perdido o bom e antigo hábito dos pentecostais de afirmar e declarar que o sangue de Jesus tem poder. Muitos cristãos perderam esse hábito de repetir essa afirmação poderosa de que o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos entender o valor desse sangue. Nós precisamos entender o valor do que foi derramado, desse precioso sangue. Irmãos, eu creio que o sangue de Jesus sobre as nossas vidas é um selo de propriedade. A Bíblia diz que nós fomos comprados para Deus pelo sangue de Jesus. E esse tema deve celebrar sempre, até porque na eternidade, quando estivermos diante do Senhor, ele irá permanecer, esse tema vai permanecer. Apocalipse 5, do versículo 9 ao 10, João, o apóstolo João, o evangelista João, ele vê uma cena lá no céu, na revelação. Ele viu uma cena, que cena linda. Irmãos, uma cena que saltou aos olhos do velho João, daquele apóstolo remanescente das testemunhas oculares da pessoa, da presença e dos feitos de Jesus. Aquela cena diz que saltou os seus olhos. Ele viu no céu a seguinte cena: ele ouve um cântico, e eles diziam nesse cântico o seguinte: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto
e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Aleluia. O conceito de redenção, irmãos, não é só o perdão, não é só o perdão da dívida, mas libertação da escravidão. Porque quem está redimindo o outro, na verdade, está comprando essa pessoa. E Deus nos comprou, não para nos tratar como escravos. Por isso a palavra diz: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Entenda isso, irmãos, aleluia. Isso, Nilda, aleluia. Agora volto a dizer, precisamos entender o valor do sangue. Quando Deus manda o seu povo, presta atenção, quando Deus manda colocar o seu povo nos umbrais das portas, Ele estava dizendo: este é um sinal. E aquela mensagem, querido, ecoava para muito tempo adiante, quando Jesus viria e cumpriria exatamente aquela figura. Por isso Paulo se refere a Jesus como a nossa Páscoa, a nossa libertação. Que sangue dele, queridos, nos mantém debaixo de proteção. O sangue de Jesus nos mantém debaixo da proteção. Assim como os israelitas, debaixo daquela marca, daquele sinal do sangue, tinha proteção. E o anjo da mortandade, não poderia entrar ali, porque o sangue era o sinal de proteção daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Assim, o sangue de Jesus na nossa vida também é a proteção. O sangue nos mantém debaixo de proteção. Não somos apenas um povo perdoado, melhorado. Este sangue é o nosso sinal de propriedade. Somos um povo de propriedade exclusiva, particular, daquele que nos comprou por alto preço. Nós pertencemos a Deus, a ponto do inimigo não poder tocar. Somos a propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não nos toca, porque estamos debaixo da proteção do sangue. Entenda que os benefícios que essa libertação do povo trouxe não são apenas deles, mas também essas figuras, os benefícios e bênçãos que Deus deu para eles são para nós, os seus filhos. Eu quero falar para você de dois benefícios que eu vejo na vida desse povo e que nós temos direito. Êxodo capítulo 12, versículo 41 e 42, ele diz o seguinte: e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deverá guardar todos os filhos de Israel por todas as suas gerações. Esse era o momento em que eles celebravam o quê? A saída da terra do Egito. E a festa não era por causa de uma mudança de país, de uma mudança geográfica, era por causa de uma mudança de condição. Eles estavam deixando de ser escravos para ser livres. E a primeira característica que eles desfrutaram foi exatamente essa: a liberdade. Liberdade da dívida e também da escravidão. E nós precisamos aprender a desfrutar desse direito, dessa liberdade, não nos colocando mais debaixo de nenhum jugo. Paulo diz em Gálatas que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres. Não vos submetais a um jugo de escravidão novamente. Ele está dizendo que Cristo morreu para a libertação de vocês. Então, andem em liberdade, em novidade de vida. A melhor maneira de celebrar a Páscoa é andando na liberdade que para nós foi conquistada. Porque muitos cristãos estão tentando servir a Deus e conviver pacificamente com algumas áreas de prisão. O cristão verdadeiro não pode aceitar isso. E não falo apenas de prisões emocionais, prisões de vícios.
Nós precisamos aprender a plenitude dessa libertação que Deus tem provido em Jesus Cristo para cada um de nós. Não deve haver interferência demoníaca em área nenhuma de nossas vidas. Você entende isso, irmão? Deus nos chamou para andarmos em liberdade. Você pode dizer um amém? Deus nos chamou para andarmos em liberdade. São benefícios da Páscoa, são benefícios daquilo que Jesus fez por nós. Foi um preço muito alto, foi a sua própria vida, o seu derramamento de sangue para a sua liberdade. Portanto, nada, absolutamente nada poderá aprisioná-lo. Nada, nem mental, nem emocional, nem espiritual. Não aceite isso. Declare para os quatro cantos que você é livre. Repreenda o opressor, leve sua mente cativa a Cristo, exerça a sua fé. Nada, nem ninguém pode controlar a sua vida, a não ser o senhorio de Cristo, aquele que derramou seu sangue e comprou a nossa vida. Você compreende isso, irmãos? Você acredita nisso? Se você crê nisso, dê um amém aí, quero ver. Dá um glória a Deus, eu sou livre. Isso, Marilene, eu sou livre. Nenhuma condenação há, Stephanie, isso. Ninguém pode controlar a sua vida. Ninguém pode dominar, não existe prisão que pode dominar a sua vida. Você é livre, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus veio para isso, queridos. Ele diz, eu vim para libertar os cativos. Isso é Páscoa. Não importa se é uma fortaleza espiritual, emocional, ou se é algo natural. Deus quer cada um de nós andando em liberdade, sem medo, sem nenhum tipo de receio, respirando o ar da liberdade que Cristo. Fale, grite, eu sou livre, livre sou, Jesus me libertou. Creia nisto, irmãos, até a morte, sem pestanejar. Creia a liberdade que Cristo te deu. Quando Paulo diz aos Gálatas, permanecei, pois, livre, ele está dizendo que andar livre é responsabilidade de vocês. Cristo fez a parte dele, ele morreu, deu sua vida, deu sangue, pagou. Agora, ele proclamou a sua liberdade, agora é conosco, andar em liberdade, a liberdade que nos foi garantida lá na cruz do Calvário. Aleluia. Você agora não pode se sujeitar. Antes sim, você se sujeitava porque você era escravo. Mas agora, você não é mais escravo, você é livre. O pecado e o mal não terá domínio sobre vós. Se existe área na sua vida que você já foi controlado pelo pecado, agora você está livre. Não permita mais isso. Talvez você foi alguém que esteve preso aí emocionalmente pela falta de perdão, mágoa, pecado. E Deus está dizendo, você não pode mais se deixar colocar debaixo do jugo da escravidão. Talvez houve uma influência da ação maligna em certa área da sua vida. Você também foi liberto. Não pode dar lugar ao inimigo novamente, ele não tem espaço mais na sua vida. Você é livre. Ninguém pode te colocar prisões. Então, um desses benefícios, dessa libertação, dessa Páscoa, que o povo recebeu, que é extensivo até nós, é a liberdade. É a liberdade que Jesus nos deu. Eu sou livre, livre do pecado, livre da dor, livre do sofrimento, eu sou livre de tudo. Jesus me libertou, Jesus me deu liberdade de tudo. Eu agora sou dele, ele é meu, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou um homem livre, graças a Deus. Obrigado pela obra redentora do Calvário. Aleluia. Muito bem, Diana. Muito bem, Rosângela. Agora, um outro benefício, o segundo benefício, que eu vejo que é muito forte e que Israel recebeu, é extensiva a mim e a você também. Foi o nível de proteção que eles conquistaram. O nível de proteção. Deus disse, se vocês colocarem o sangue nos umbrais das portas, quando o anjo da morte, o exterminador passar, Deus diz, eu vou defender a casa onde há a marca do sangue. Deus está dizendo, vocês estão debaixo de proteção. Aquele que tem a marca do sangue do meu filho está debaixo de proteção.
Nele não só é livre, mas ele está debaixo de proteção. Queridos, eu e a minha esposa, eu e a Márcia, nós fomos criados no meio de crentes pentecostais. Ela é de origem da Assembleia de Deus e eu da Igreja de Cristo, igrejas pentecostais, que sempre fizeram uso dessa afirmação: o sangue de Jesus tem poder. Faz parte da nossa linguagem, faz parte do nosso vocabulário. Uma noite dessas, só como testemunho, uma noite dessas, nós estávamos num culto em que um pastor de altura mediana, assim como a minha, estava fazendo uma oração de libertação, quando um homem muito mais alto e forte, endemoniado, levantou-se e correu para cima desse pastor. Alguns obreiros correram para segurar o homem, e o pastor impediu e disse: pode deixar. Irmãos, esse homem, ele veio numa velocidade para cima do pastor, que todos pensaram: vai arrebentar o pastorzinho. Irmãos, esse homem deu um freio a 1 metro de distância, apenas 1 metro de distância, que parecia que ele tinha batido com a cara numa porta. O pastor calmo estava, calmo ficou, todo mundo com os olhos arregalados. Ele ainda se dirigiu para o endemoniado e disse: de joelhos. Lá você fica de pé, mas aqui é de joelho. E o endemoniado caiu de joelho. Ele olha para o povo e diz: quem tem a marca do sangue, o diabo não toca. É desse jeito, irmão. Eu vou te dar um conselho. Quando você sentir a presença do inimigo, a coisa ficar feia, pode clamar o sangue de Jesus. Ele é a tua proteção. Sabendo que o inimigo não pode passar do sangue, o sangue de Jesus é a proteção. Se a tua vida, a tua casa, a tua família, ela tem a marca do sangue, o inimigo não pode passar. O sangue de Jesus é a tua proteção, porque o sangue de Jesus há poder. E essa proteção, irmãos, é em todas as áreas da tua vida. Deus quer nos guardar em todos os aspectos: a integridade física, integridade emocional, integridade espiritual, debaixo da sua proteção. A proteção do Altíssimo, ela é abrangente. O Senhor não deu ao seu povo apenas a proteção do sangue, mas durante a sua caminhada no deserto de sol escaldante, Deus ia na frente do povo, protegendo eles com uma nuvem. E à noite tenebrosa do deserto, Deus ia na frente com uma coluna de fogo. Então, a proteção de Deus para nós, nessa nova aliança, se estende a todas as áreas da tua vida. Você pode dizer um amém? Você crê nisso? Eu creio, amém. Há um Deus que te guarda. Deus traz livramento e proteção. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quantos são gratos a Deus por isso? Deus nos chamou das trevas para a luz, libertos e protegidos, para agir como libertadores também, para vencermos essas batalhas espirituais, que são travadas todos os dias praticamente. Nossa Páscoa é Cristo, nossa Páscoa é a libertação. Há recursos para aqueles que fazem parte dessa família, a família de Deus. Depois de falar da redenção, do sangue, da libertação e proteção e todos os benefícios, eu quero finalizar falando qual o propósito de Deus, o que Deus tinha em mente com tudo isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, por que
Deus fez de nós uma nação santa, um povo escolhido, uma propriedade exclusiva. Para quê? E por quê? O que Deus tinha em mente? Pedro diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que isto se cumpre da seguinte forma. Em primeiro lugar, Moisés chega lá para Faraó e diz: deixa meu povo ir para que me adorem. O propósito da redenção é a adoração. Porque a adoração não é para escravos, a adoração é para os livres. O que Deus fez com você é para que todos saibam quem é esse Deus. Ele te libertou para você proclamar as suas virtudes, comemorar a Páscoa. A verdadeira Páscoa não é ficar limitado a ovos de Páscoa nem coelhinhos de Páscoa. Não é chocolate de Páscoa. Páscoa verdadeira é: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jesus é a nossa Páscoa. Celebrar essa festa é levar Deus a sério, irmãos. É conhecer Jesus, o nosso libertador, e levar a liberdade aos cativos. Você foi livre para libertar outros. Você foi livre para levar essa libertação a outras pessoas. Entenda isso. Entenda o valor da sua liberdade. Entenda o valor do sangue de Jesus. Entenda que Páscoa é a passagem, é a libertação, é a marca da proteção de Deus sobre sua vida. A verdadeira Páscoa, como disse o apóstolo Pedro, é Cristo. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Então, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, tenha lhe ensinado o sentido verdadeiro da Páscoa, o simbolismo verdadeiro do que é a Páscoa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz da verdadeira Páscoa, que é Cristo, o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Na verdade, na próxima semana, nós voltamos com a nossa série, o estudo de Êxodo, tá certo? Então, eu vou trazer para você na próxima semana a resposta da pergunta que ficou no ar semana passada, né? Que foi algo que aconteceu que mudou toda a trajetória do povo. Eu vou trazer para você, mas na próxima semana. Hoje foi um especial de Páscoa. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo de Páscoa com a sua família. Jesus é a nossa Páscoa. À tarde, no culto lá na igreja. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana.